de agora você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas. A gente está começando agora mais um Privatizar faz mal ao Brasil. E a gente está aqui no segundo programa desse ano, de 2020. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje a presença de Ari Girota. Ele é empregado público, pedagogo também, agente de saneamento e diretor no Sindicato do Leste Fluminense da Indústria de Produção e Distribuição de Águas e Tratamento de Esgoto de Niterói. Boa noite, Ari, tudo bem contigo? Boa noite, Rosa, boa noite, ouvinte, boa noite, companheiro da mesa. Tudo bem? A gente está também recebendo aqui a Rosa Leal, jornalista, minha colega e diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Rosa, é um prazer estar recebendo você aqui nessa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite a todos e todas. E a gente tem aqui também o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é da Política e Formação Sindical do Sindicato RJ. Ele é desse núcleo que coordena esse programa. Eu vou então passar agora. Tudo bem, Luiz Mário? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Rosa. Eu vou passar então para ele a mediação desse programa. Eu desejo um ótimo bate-papo para vocês e eu volto daqui a pouquinho que eu vou ficar ali operando esse programa, tá bom? Boa noite, ouvinte. Boa noite, companheiros da mesa. Recebemos hoje o Ari, sindicalista, a companheira Rosa, também sindicalista. A pergunta que eu faria para vocês: como é que estão nossas empresas sendo privatizadas na área de comunicação e na área de água e saneamento? Como é que está essa luta? Olha só, no campo da comunicação, a empresa que está sob risco de privatização, inclusive está na lista das empresas que o Bolsonaro vai privatizar, é a EBC, que é uma empresa pública, foi criada para ser uma empresa pública. Nesse momento, ela está sendo leiloada, né? Ela está sendo entregue, ela deixou de ser o perfil para o qual ela foi criada, o objetivo para o qual ela foi criada, ela está sendo totalmente desrespeitada, até porque esse governo é um governo que tem raiva de comunicador, tem raiva de educador, tem raiva de trabalhador, tem raiva de formação, né? Tem raiva de livro? Tem raiva de livro, odeia. Então, tudo que ele puder fazer contra, para derrubar, ele está fazendo. No caso, a EBC está nessa lista de privatização. No momento, acho que é porque nós estamos no recesso também, né? Não sabe o que vai acontecer agora. Mas é a empresa que está, nesse momento, sob risco de ser totalmente entregue, porque ela é uma empresa pública que foi criada com um conselho consultivo representando a sociedade. Isso tudo não existe mais. E a TV Brasil, por exemplo, ela virou um órgão de propaganda do governo federal, coisa para o qual ela não foi criada, muito pelo contrário. Não é uma empresa governamental. A EBC não é uma empresa governamental, ela é uma empresa pública no sentido de que ela deveria ser gerida pela sociedade, através da sua representação, dos seus representantes. Isso não está acontecendo lá agora. Isso é no caso da EBC. Nós também estamos passando nesse momento por um fato gravíssimo, que é o fechamento da TV Escola. A TV Escola é um canal educativo, pedagógico, voltado para a formação de professores e para a preparação de alunos, de estudantes, principalmente aqueles que vão prestar o Enem. A TV, ela existe desde 96, a TV Escola, ela é um projeto da SERP, da Associação Recreativa, da Associação de Comunicação Roquete Pinto, que era a antiga AJUNEP, né? Fundação. E essa TV Escola, com todo esse projeto voltado para a formação de professores principalmente dos rincões do Brasil, locais onde não tem fácil acesso à informação, onde estudantes e professores necessitam de cursos de informações, a TV Escola é muito voltada para isso. Ela sobrevive, a TV Escola sobrevive de recursos totais do MEC, um contrato de gestão do Ministério da Educação. Até novembro, os recursos para 2020 estavam assegurados, o contrato seria renovado.
Em meados de dezembro, por volta do 12, 13 de dezembro, o Ministério da Educação, o ministro da Educação, informou que o contrato não seria renovado e que a TV Escola deveria fechar. Foi despejada, a TV Escola do Distrito Federal foi despejada, né? A do Rio de Janeiro, que é muito maior, onde está a maior quantidade de trabalhadores, está na situação de demissão. Hoje, por exemplo, nós temos 30 demitidos. Até agora, não sabemos quantos serão. Fala-se de 70 a 100 demitidos. Então, é essa situação que a gente se encontra no campo da comunicação pública no Brasil hoje. A gente vive um momento assustador, né? É um momento que eu acho que nenhum trabalhador, enfim, ninguém imaginaria que nós pudéssemos chegar. Porque é um desmonte, né? É um desmonte do serviço público, né? Eles começam pelas empresas públicas, porque parece ser mais fácil de desmontar, né? De vender, de entregar, e vai chegar no servidor público estatutário. Isso aí é questão de tempo. Já existem projetos para quebrar a estabilidade, que é uma prerrogativa de todo trabalhador, de todo concursado, né? Que garante. A sociedade precisa entender que o servidor público, a ele é exigido que ele cumpra a lei, né? E o fato de você ser servidor público concursado, seja empregado público, como é o nosso caso, da comunicação, a pessoa da RBC, a pessoa da SEDAI, seja o pessoal da Petrobras, seja aquele servidor estatutário, né, pessoas do judiciário, enfim, do Ministério Público, professores, o que o governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes, vem promovendo é fragilizar esse tipo de relação, que foi um avanço da Constituição de 88, uma exigência para lotear os espaços públicos e voltar àquele servidor de cabresto, né, o terceirizado, enfim, que via de regra, ele segue as ordens de quem o contrata. E aí vai burlar ou não o sistema, enfim. Mas, então a gente já viu o relato da Rosa e a gente vai para o saneamento, né? O saneamento está num momento muito difícil, né? Talvez o mais difícil nos últimos 30 anos, porque a tentativa de privatização do saneamento não é só da SEDAI, ela vem da época do Marcelo Alencar, da década de 90. E eles tentaram, mas a água tinha um apelo muito maior, a população tinha uma identidade muito maior com a questão da água, do entendimento. Sabe aquela coisa que você falava quando era pequeno? Poxa, você não pode negar água para o amiguinho, né? Então, isso ainda falava aos ouvidos das pessoas e foi se resistindo. E o grande capital aprendeu a lição e veio fazendo um trabalho silencioso, como cupim na madeira. Ele vai comendo por dentro, ele vai enfraquecendo, ele vai atacando, ele vai deslegitimando, ele vai provocando desinvestimento, até chegar um momento em que a população fala assim, pô, eu quero água, não me interessa de quem venha. Só que a população não entende que na questão da água é assim, tem que interessar sim de quem venha. Por quê? Quando você tem uma empresa pública que está sujeita à vontade popular, ao controle social, até a lei de saneamento ela preconiza isso, no 11445, me falha a memória do artigo, ela diz que você tem que ter o controle social das políticas públicas de saneamento. Então, a sociedade pode participar, inclusive, da administração das empresas públicas de saneamento. Então, como não se visa o lucro econômico, a obrigação de uma empresa pública, como o caso da SEDAI, entre tantas outras do Brasil afora, é levar água de qualidade e esgotamento sanitário para a população, podendo ela pagar ou não. Eu não posso limitar o acesso das pessoas. Então, portanto, a privatização que visa mercantilizar a água e mercantilizar a vida tem esse viés. Eles não conseguiram na década de 90 e hoje eles estão muito fortes nessa perspectiva. E vieram por cima, vieram por Brasília. Eles aprovaram recentemente o PL 3261 em primeira instância na Câmara dos Deputados, foi aprovado agora em dezembro, e ele agora vai para o Senado, depois volta para a Câmara, mas que, com a desculpa de que precisam de investimentos vultosos no saneamento, e que só a empresa privada pode fazer esse investimento, eles aprovaram uma lei. Só que eles não falam que a iniciativa privada ela já pode atuar no saneamento. Tanto é que você tem, aqui no Rio de Janeiro, 3 exemplos. Friburgo, privatizado. A região dos lagos, através da Prolagos, privatizada. E Niterói, aqui do lado do município do Rio de Janeiro, que foi privatizado. Então, eles podem entrar, só que
existem algumas regras que eles têm que cumprir. E o monopólio ainda é estatal. Em virtude disso, eles estão trabalhando intensivamente junto aos parlamentares, que não são tão patriotas como dizem que são, para entregar água, transformar a água numa mercadoria. Ao contrário do que vem acontecendo no mundo inteiro, né? Mais de 300 reestatizações, né? Na Europa, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, em vários locais, já se constatou que privatizar o saneamento não dá bom resultado. Eles demoraram em torno de 20 a 25 anos para entender isso. E aqui, meio que por um milagre econômico, assim, não sei se eu posso falar dessa maneira, eles convenceram os deputados no primeiro momento que privatizar faz bem. Então a gente está numa luta aí, a população precisa entender, para além de todos os outros processos de privatização que nós entendemos são todos ilegítimos, porque o governo Bolsonaro, né, ele consegue caminhar na contramão do que foi o governo militar, né, que estipulou as empresas públicas, a própria Fundação Roquete Pinto, né, as empresas estaduais de saneamento foram constituídas e implementadas nos governos militares, e ele, que se diz tão nacionalista assim, se rendeu ao mercado, né, se rendeu de forma vergonhosa, né, e aí vem promovendo, para além das privatizações, a retirada de todos os direitos. Mas a gente está na luta aí, a gente vai, com esse trabalho que estamos fazendo aí, né, divulgar isso para a população, para eles entenderem que o trabalho da TV Escola é fantástico. Quem é que pode dizer? Quem já viu a TV Escola, quem já assistiu uma programação, quem já assistiu premiada, inclusive uma programação premiada internacionalmente. Internacionalmente, vários. Um trabalho reconhecido, um trabalho profissional reconhecido, que está sendo jogado no lixo, sem nenhuma explicação, porque se você perguntar por que esse contrato não foi renovado, ninguém sabe, não existe, não tem uma explicação, não tem nada, simplesmente acabou. Na verdade, é um governo de fake, né? Conta-se mentiras de todas as empresas públicas e serviços públicos para continuar trilhando o caminho do capitalismo. A Petrobras não está longe disso, está muito perto disso, até acelerada, de forma muito acelerada. A Petrobras está acabando. Sim. O senhor Petrobras, todinho, vocês conhecem. Do poço ao posto, o posto já não temos mais a BR sob o nosso controle. São 70% das ações da BR Distribuidoras estão no capital aberto para o mercado. Já tem dono. E 30% já se fala também que é da Petrobras, e se vender também, doar, esses 30%. Então, a BR Distribuidora estamos quase no final da história como Petrobras do sistema, empresa do sistema Petrobras. A Liquigás já foi doada também para o Banco Itaú. Ela mesmo fez a consultoria de avaliar o quanto custa a Liquigás e ela mesmo compra. O negócio. Cartas marcadas. Isso. E assim estão os outros. Os campos de petróleo estão sendo doados. Por que doados? É leilão. Vai conseguir mais que o preço de mercado. Hoje o barril, até ontem, né, depois desse processo todo do Irã, Iraque e Estados Unidos, está custando em torno de $60. E nós estamos doando o nosso petróleo a $2 a R$4 o barril. O barril? O barril. 60 É escandaloso demais. Só que quando você transporta e refina, ele vale muito mais refinado. Porque você tira querosene de aviação, você tira diesel, você tira gasolina, você tira a nafta. A nafta que vai para o conjunto polo petroquímico, você tira nylon, você tira vários tecidos não tecidos, plásticos e vários polímeros, que fazem até remédios fazem petróleo. E você também tem toda a outra cadeia de energia da Petrobras, que são as térmicas, que garantiram com êxito completar o que a hidrelétrica faz, energia elétrica, com água. E assim como também na área de maré, nós já tivemos o primeiro protótipo em funcionamento em Pernambuco, funcionando com energia de maré, totalmente limpa. Campos eólicos também já tínhamos. E isso está tudo acabando. O sempre está acabando, o centro de pesquisa da Petrobras está acabando. Isso é mais lamentável. E esse vai. No meio de tanta coisa ruim ainda tem isso. E vocês dois, vocês representam duas áreas do conhecimento e da necessidade humana que é muito importante para a sociedade. A água e o saneamento. Sim. Se com saneamento básico, você elimina várias doenças. Você reduz o gasto com os hospitais públicos. Você dá mais saúde às pessoas. Da vida. Da água você também dá a vida. Porque sem água nós não somos nada. A água para mim é mais importante do que o próprio petróleo. Muito mais importante.
E eles estão atrás da nossa água também, nossos aquíferos, sem dúvida nenhuma, de saneamento básico. Conhecimento. Conhecimento é tudo. Se nós não conhecermos o nosso país, não conhecermos a nossa história, não conhecermos as nossas formas de pensar, os campos ideológicos que estão por aí propostos por vários filósofos do mundo, e por nós brasileiros construindo essa filosofia e essa educação, abrir mão da TV Escola, abrir mão da EBC, é um crime também. Porque você trabalha com duas coisas importantes, água e conhecimento. Exatamente. Sem conhecimento, você vira escravo. Você se desinforma. Desinforma e você forma mal. Entendeu? E essa busca precisa que os sindicatos se ajudem. Uma coisa que eu falo muito e tento fazer com mais veemência é a sindicalização. A outra coisa é a unidade dos sindicatos de direitos sindicais e procurar se ajudar. Porque o cenário que eu tenho visto é que nós estamos num país nazista hoje. Pobres e negros estão morrendo a milhares, quilombolas, LGBTIs. E nada se faz. Ou pouco se faz. E o que eu gostaria de falar, se vocês como sindicalistas, que são dois sindicatos importantes do Rio de Janeiro, é o que está faltando para dar liga entre nós dirigentes sindicais a unir nossos esforços para ajudar um ao outro a progredir na área de comunicação, na área de sindicalização, na área de comunicação com a população. Olha, eu acredito que a gente está vivendo um período dificílimo, porque é fato que a gente está numa desmobilização muito grande. Os trabalhadores, a mudança também da forma como o trabalho se organiza, eu acho que os sindicatos eles precisam acompanhar isso. Hoje, você veja, o escravo de antes é o cara do Uber de hoje. É o cara do entregador de bicicleta, entendeu? O cara sem direito, sem coisa nenhuma. Nós precisamos, como sindicalistas, eu acredito, que nós precisamos olhar para esse trabalhador que está totalmente à margem. Porque a gente trabalha muito com o trabalhador, tem uma redundância, trabalho com o trabalhador, mas a nossa atuação é muito voltada também, quanto sindicalista, para o trabalhador que está organizado numa empresa, que tem uma carteira assinada, que tem seus direitos mais ou menos garantidos, porque também o fato de você estar trabalhando numa empresa não significa que o seu direito está garantido, né? A gente sabe disso. Mas, de qualquer maneira, ele tem um mínimo de segurança. Hoje, o que a gente vê a realidade do mundo do trabalho é que o que impera é justamente a insegurança, a informalidade, o trabalho em que você vive o momento, você ganha a hora, você pensa na hora, depende de quantas pedaladas você vai dar naquele dia, de quantas entregas você vai fazer, a sua remuneração vive disso. Então, eu acho que a gente precisa que os sindicatos, não adianta que nós, os dirigentes sindicais, estejamos super informados sobre isso, super conscientes sobre isso. É preciso que os trabalhadores entendam isso. Porque a gente também vive um processo de desinformação, especialmente aqui no Brasil, muito grande. Eu sou do campo da comunicação. A gente enfrenta um processo de desinformação. O que são fake news? A gente também criou a gente popularizou no Brasil o termo fake news. Vamos falar o que elas são. São notícias mentirosas, são mentiras, são inverdades que são lançadas à torta e à direito, de tal maneira que hoje a pessoa dizer que a Terra é plana, tem gente para acreditar. Então é um cúmulo do absurdo. Muito louco isso. Entendeu? Quando o pessoal fica brincando, estão colocando o Rivotril na água, a gente acha que não, porque não é não? Porque o absurdo é assim. Então, eu acho que a gente precisa mobilizar, esclarecer, informar as nossas bases, tentar se aproximar desse pessoal, porque é muita gente também jovem, numa realidade diferente e que tem uma certa rejeição aos sindicatos, a tudo que é mais ou menos organizado. Ele acha que ser informal, pedalar de bicicleta o dia inteiro para ganhar R$900 no final, eu sou empreendedora, eu estou investindo no meu futuro. Que futuro você está investindo? Você não está investindo em coisa nenhuma, você está investindo no trabalho, no retorno à escravidão. É isso que você está fazendo. Então eu acho que nós,
realmente precisamos dar passo no sentido da gente se juntar aos sindicatos, mas principalmente fazer com que os trabalhadores entendam que é uma luta de classes. Nós, os trabalhadores, somos de um lado. Os patrões, o mercado está de outro. Nós não somos o mesmo lado. Nós não somos empreendedores. Nós somos trabalhadores vivendo, entrando num regime de escravidão. Nós estamos do outro lado. A gente não pode aceitar isso como sendo uma coisa normal. Não é normal. As conquistas que valeram vidas, porque todas as conquistas que os trabalhadores tiveram, que a gente teve, nossa geração teve, são conquistas de lutas. Pessoas que lutaram, morreram, trabalhadores que vieram antes da gente, que tiveram, que fizeram essa organização. Nós precisamos reviver isso. Então, eu acho que é fundamental nesse momento que a gente, para que nós, sindicatos, possamos mobilizar os trabalhadores da nossa base, que a gente conscientize os trabalhadores sobre isso. É uma tarefa difícil? É, diante do cenário que a gente vive aqui no Brasil, que não é diferente de muitos outros lugares. Mas como a gente está falando do nosso país, né, do Brasil, nós estamos vivendo realmente uma era de terror. Nós estamos na era do terror. Então, enquanto o terror, a gente tem que ter estratégias. Então, eu acho que a gente tem que discutir mais quais as nossas estratégias para a gente enfrentar isso aí. Nós estamos na resistência, mas a gente tem que partir da resistência para o enfrentamento, né? Para a ação que mude, que leve à mudança. Eu acho, assim, eu penso, né, que concordo com a Rosa e com o Luiz, que a gente precisa, de fato, nos reinventar. E não é o sindicato, é a sociedade, porque esses jovens que não têm noção do que está se passando, ou que acham que estar numa bicicleta com uma mochila nas costas, fazendo a entrega, seja de um lanche, seja de uma encomenda do correio, enfim, seja o que for, ele é empreendedor, ele não tem noção do que ele está vivendo. Porque ele, na verdade, ele não viveu nada daquilo que a gente chamava de bem-estar social, né? Ele usufruiu de alguma coisa em algum momento por conta dos pais e tal, mas a juventude hoje, se você for falar da questão da aposentadoria, o cara fala assim, mas eu não vou me aposentar. Ele naturalizou que ele não vai se aposentar. Veja bem, está se desconstruindo perante a sociedade, perante os trabalhadores. Primeiro está se disseminando ódio por quem luta por direitos. Lutar por direitos hoje é um erro. Lutar por direito é ser vagabundo. Porque é isso que eles falaram dos sindicatos. Eles vêm há um certo tempo fazendo esse mantra na sociedade, divulgando escândalo. A gente não está dizendo aqui que todo mundo que atua no meio sindical é 100%. Nenhuma profissão é 100%. Você tem médicos, você tem advogados, você tem problemas em todos os tecidos sociais. Mas, respondendo a você, eu diria solidariedade e empatia. Um pouco de boa vontade de cada representação. Se nós não entendermos que, como a Rosa falou, o ataque é um ataque à classe trabalhadora e todos somos integrantes da classe trabalhadora, fica complicado. Então é fundamental que a gente primeiro consiga dialogar com a população. A população não entendeu que, como a Rosa falou, os direitos foram adquiridos com muito suor, com muito sacrifício. Eu gosto de lembrar de uma passagem, né, da história, na verdade, né, da primeira revolta, quer dizer, da primeira que eu entendo, né, que foi a revolta da Chibata, onde João Cândido, um marinheiro, que era ele e todos os seus companheiros submetidos a castigos físicos, se rebelou. Né? Se você fala de João Cândido na Marinha no Brasil, você é quase preso. Os caras não admitem que foi um almirante negro, um negro que estava lutando pelo seu país, né? Como nós lutamos, lutar por direitos, lutar pelo país, lutar pela soberania energética na questão do petróleo, lutar pela liberdade de imprensa, pela educação, no caso do Sindicato dos Jornalistas, lutar pelo saneamento, a gente está lutando pela vida, a gente está lutando pelo direito da sociedade, a gente não está lutando por privilégios de categoria. Nós estamos falando da sociedade brasileira que eles querem e estão transformando em escravos. As pessoas acham que não têm direito a ter direitos. Porque é isso que está posto aí. O nosso Congresso hoje aprova leis e medidas provisórias, enfim, que só atacam os direitos de uma coisa da forma mais natural possível. Seja a bancada evangélica, não sei de que Cristo que eles defendem, né? Porque um Cristo que aprova privatizar a água não é o mesmo Cristo que eu aprendi quando eu era criancinha, independente de cada um tem o seu credo, né? E aqueles que se dizem patriotas, que aprovam a entrega de uma Petrobras, né?
e tantos outros que estão. Uma Petrobras que foi construída como resultado da luta do povo, Da né? luta A do gente não povo, pode esquecer né? que a Petrobras é uma empresa brasileira, resultado da luta do Do povo. povo, num momento empresas. histórico que reivindicaram isso. Casa da Moeda já está pronto a entrega, já se tem a empresa que vai comprar, estão tendo uma certa dificuldade, né? E assim, eu sugiro a todos, né, ir a Brasília para acompanhar o Congresso Nacional, é um grande aprendizado. O povo brasileiro tem suas vidas negociadas em Brasília. Você não vê dinheiro vivo, mas você vê a coisa acontecendo, é uma outra percepção. E aí os companheiros que nós temos lá fazendo a resistência, o enfrentamento, tem que ter o nosso respeito. Mas as entidades sindicais, os trabalhadores precisam entender. Se você for negociar com o seu patrão, você é trabalhador individual, eu falo isso para os meus companheiros, você vai negociar com o diretor da SEDAI, o direito a ticket, o direito à folga? Não vai. Ou você vai em grupo, ou você vai de uma maneira mais, mais consolidada, né? E esse grupo que nós temos hoje são os sindicatos, ou você não vai. Se deixar, o patrão hoje vai dizer que você tem direito ao banco de horas. Aliás, muitas empresas já têm banco de horas, as empresas privadas. Eu sempre falo com os companheiros das empresas privadas que eu represento, dos trabalhadores que eu represento, assim, você vai na padaria da esquina do seu Manuel lá e fala para ele que você tem 1 hora extra e você consegue levar um pão francês para sua casa, para dar de comer para o seu filho. Aí eles ficam olhando assim, eu acho que falta isso, falar a realidade para o trabalhador não entendeu o que está se passando. Se você não, tu paga pão, tu paga carne com hora extra? Não, você só paga se você receber, se você for remunerado, porque é isso que a gente faz. Nós vendemos a nossa força de trabalho para o patrão. E a nossa capacidade de negociar está ligada diretamente à nossa capacidade de aglutinar forças. Isso. Entendeu? Então a classe trabalhadora, todos nós, inclusive os informais, os que estão aí, os escravos de hoje, a uberização que se fala, pejotização, se eu não me engano, esse é o termo, né? Inclusive tem jornalistas, né? Eu conversava com um companheiro da Band, falou, não, aqui todo mundo é PJ, do câmera ao cabo meio. Eu falei, cara, como assim? Porque assim eu recebo mais. Eu falei, cara, mas você não tem férias. Aí outro dia um companheiro falou assim, não, o cara que é PJ, se ele tirar férias, ele tem que me remunerar, porque eu preciso colocar alguém no lugar dele, ou então ele não volta mais, quem eu colocar vai ficar no lugar dele. Olha a coisa louca, o cara acha que ele sendo PJ, ele está em vantagem, mas ele não tem direito a nada, porque se ele resolver tirar férias, que é um direito conquistado debaixo de muita luta, ele vai ter que pagar alguém para ficar no lugar dele. É isso aí. Então, e aí tem também, assim, tem essa questão de ter essa mentalidade, né, porque a gente sabe que, assim, juntando, né, o que foi dito, essa questão, por exemplo, quando a Rosa fala de toda a opressão que a comunicação sofre, que a gente sabe como é que ela não funciona no Brasil, e que ela funciona para justamente vender ideias falsas, né, e mentiras, então, assim, as pessoas acabam sendo convencidas da mentira, do que não é o que acontece, do que não é verdade, né? Então, o poder todo da comunicação é esse. Ela faz o bem e ela faz o mal também. E aí a gente sabe que o mal está dominando. Então, assim, você vê a televisão, está com aquela notícia lá. Você vê o jornal, está com aquilo ali. Você passa na banca, aquela manchete toda. Então, assim, o povo vai sendo dominado por isso. E aí ele acaba repetindo isso também. Né? Porque, por exemplo, em relação a essa questão do PJ, né, ao mesmo tempo que tem pessoas, né, que acham que... Por quê? Porque foi a oportunidade, com várias pessoas que eu já conversei, que é o quê? Foi a oportunidade que elas tiveram de, inclusive, às vezes, voltar ao mercado de trabalho. Sim. Por quê? Porque eles estão, né, investindo no desemprego. Isso. Eles investem no desemprego. Perfeito. Né? E eles fazem toda a opressão do trabalhador que está empregado, porque ele tem que aceitar tudo, como a gente ouve, né, Luiz? A gente ouve, inclusive, da Petrobras, de petroleiro. Sim. Ah, mas isso aí vai ser perigoso para mim. Se eu for nisso, trabalhador da Globo, tu imagina a opressão. Oh. Trabalho lá, bom, se eu escrever isso aqui agora, esse cara vai me mandar embora. Não é, Rosa? Então funciona assim, em todos os mercados. Sim. É o médico que está lá, como a gente teve aqui mesmo na bancada do programa, recentemente, né, que a gente recebeu o Sindicato dos Médicos e nutricionistas e tal, falando o quê? Que eles estavam falando na rua, no sindicato e nas assembleias. A gente não tem o algodão, mas eu tenho que ir para o SUS. Eu chego lá, eu sei que eu não vou atender, mas eu tenho que estar lá, porque como é que vai ser o SUS? Sim. A gente vai fechar o SUS? Sim. 1 hora chega lá o medicamento. Sim. E eu tenho que ir para lá para dizer isso para as pessoas. Sim.
Eu tenho que dizer para ela, olha, eu não vou poder te atender hoje, mas vem amanhã. Que amanhã pode ser que chegue o seu remédio. E assim eles vão. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente um pouco critica, né, o trabalhador, né, de aceitar determinadas questões na vida dele, no trajeto dele, mas a gente vive um país que não te dá nada mesmo. Sim. E o pouquinho que tem, que é uma conquista de uma Petrobras, está vendendo, está acabando com a Petrobras. E achei curioso também que eu queria comentar, a gente está chegando aqui, ouvinte, ao final do nosso programa, mas assim, achei bastante interessante como casou a fala de vocês, né? Que você ouve um comentário sobre a TV Escola dessa questão dos rincões, né? De aonde esse programa chega, de como ele é importante, de como ele já fez vários estudantes. Recentemente, inclusive, teve uma menina, eu agora não estou me recordando o nome dela, que ela foi pontuou a redação mais alta do Enem. E ela mora num lugar que, assim, mal tem luz. Mal tem luz, é uma casa de madeira, extremamente, né, com vários problemas, com várias deficiências, e ela conseguiu, mas ela tinha uma televisãozinha lá que eu vi, na salinha dela. Né? Inclusive, a gente, quando viu a reportagem, comentou que a minha filha também fez o Enem, e ela falou, poxa, quantas coisas que eu tenho que essa menina não tem. Eu falei, mas ela tem lá, ó. Sim. Ela usa, ela sabe usar aquilo ali que ela tem, sabe que é usar uma a ferramenta de comunicação, que você às vezes tem tudo aqui, É. você tem o WhatsApp, você tem Facebook, você tem não sei o quê, você tem Wi-Fi, mas você faz o quê? Nada. Você não usa para se informar, para obter conhecimento. E ela só tem a coisa pública, porque quem vai nos isso rincões aí, é a coisa pública. Exatamente. Quem vai explorar, quem vai produzir petróleo no Amazonas é a Petrobras. Exatamente. Quem vai distribuir água nos rincões Sim. são as empresas públicas. Sim. Quem leva a comunicação nos rincões são as... Porque esse é o papel do Estado. Esse Mas, é o papel inclusive, do as privadas, quando a Petrobras entrou, né, ela entrou, a gente acabou de fazer uma reportagem sobre os campos terrestres, que eles também estão vendendo, Sim. campos em Rio Grande do Norte, né? E o que aconteceu? Ninguém quis ir lá. Sim. Quando você viaja, que você vai, que você fica procurando, né? Quando você acha um posto, você vê o quê? Você vê um BR. Exato. Você não vê a Shell. Exato. Você não... Aquele é Atlantique. O Ipiranga, né? Onde do eles estão que Não. sumiram? Sumiram por quê? Exatamente. Porque não querem. Não tem Já retorno. viu essa história que teve o leilão do pré-sal, que ninguém veio? Ninguém veio. Porque não querem investir, sabe por quê? É um país inseguro. Sim. O Brasil virou um país Não, e inseguro. deixa o Brasil Virou um investir. país exatamente. Um presidente que diz uma coisa, diz outra, você apoia o Trump, Não, e deixa o Brasil investir, depois a gente apoia leva uma tudo. guerra, Sim. acha Não, e interessante por trás- ter uma guerra no E durante o por trás de campeonato. tudo isso, são os bancos. Sim. O mundo inteiro. Pois Não é, são mas vocês. a E financiarização eles da precisam, economia, eles precisam tudo de é- petróleo, precisam de ouro, precisam de minério, Precisa precisam de de água. tudo, precisam de água, para poder materializar o dinheiro volátil, Sim. virtual, em uma coisa física. Eles querem financiar a guerra para conquistar isso. Claro. No Brasil não precisa. A maletinha 007 resolve o problema. Mas no caso, sai mais barato do que uma guerra. Já em outros países, Aonde eles não se pode negam. ter a Não, maletinha, E- mas não tem pode que ter ter maletinha, bomba. tem que ter bomba, tem que ter Sim. destruição, tem que ter morte. Mas olha só, promove a guerra civil, né? veja bem, a gente está falando desse macro e a gente vive no Rio de Janeiro aqui. Gente, se os caras fossem minimamente inteligentes, vamos falar, Petrobras, a TV pública, bem utilizada, e a empresa de saneamento. Não tem, para mim não tem país de primeiro mundo, que é um mundo só, velho. Não Sim. tem como dividir. Se acabar, O mundo acaba, é esse. acaba tudo. Como é que se Só que fala? hoje vão Se o cara do acabar Irã primeiro. resolver apertar o botão É um vermelho, mundo vai dar só. ruim para todo mundo, Sim. porque né, as variações climáticas estão aí para nos provar isso. A Austrália está aí. Sim. Né? Então, é isso. Então, se os caras entenderem, você vê, SEDAI, se você botar hoje a SEDAI no Rio de Janeiro, atende 11 milhões de pessoas a R$1 todo dia. O governador vai faturar 11 milhões de reais todo dia. Eu estou falando uma continha básica, 11 milhões todo dia. Então, isso é assim. Como é que os caras querem vender? Ele loteou, ele criou um lote de 4 distribuidoras na consultoria do BNDES, né, das empresas privadas, assessorado pela FGV, e vai fatiar a SEDAI em 4. Cara, se você pode faturar 11 milhões todo dia, para que eu vou entregar? Eu estou falando enquanto Estado. Se eu quero promover o bem-estar da população realmente, como é o discurso que ele faz, eu não faço isso. Eu falo, dá mão, meu irmão. Você vai lá, você quer investir em estrada, você investe. Você quer cobrar pedaço, você cobra. Mas a água não. Porque a hora que o pessoal, quando ele fizer isso, é assim. Quem tem dinheiro bebe, quem não tem dinheiro não vai beber.
Aí a pessoa, mas quando você prova? Eu falo, cara, Uberlândia, não sei se vocês conhecem, mas podem pesquisar. Uberlândia é a população que tem uma faixa salarial, que eu não sei te dizer o valor, mas que tem uma renda baixa, se ele consumir até 10 metros cúbicos, ele não paga água. A família, a prefeitura, ela é um SAI, um sistema municipal público. Por quê? Porque a prefeitura sabe que é uma política que nem o prefeito entra e sai, ele não consegue desmontar, que o povo não pode ficar sem água. Sim. E isso é o Estado dando retorno dos impostos que ele arrecada, da própria tarifa. Sim. Isso aí. Entendeu? Então é possível, nós temos vários São exemplos. os bens essenciais da vida. Assim né? como no Tocantins, eles privatizaram tudo e o grupo Aegea, se eu não me engano, ele devolveu 70 municípios, só ficou com os que davam lucro. Então nós temos exemplos no Brasil, gente. Sim. No Brasil, deu errado. Deu errado. Deu errado. Eu trabalhei durante 21 anos no setor de telecomunicações que foi privatizado em 98 do governo Fernando Henrique. As pessoas dizem, mas o telefone era caríssimo e a gente entrava em fila. Olha só, todo mundo tem telefone, realmente todo mundo tem um celular, todo mundo está com isso aí. Isso as pessoas atribuem à privatização. Não é verdade. Isso aí é o avanço tecnológico. Sim. E o investimento que o Estado faria de qualquer maneira. Aconteceria. Só que o que acontece é que hoje você entregou para a iniciativa privada a internet brasileira é uma das mais caras do mundo. As pessoas acham, não, mas agora eu falo com todo mundo. Não, você não fala com todo mundo, você acha que fala. Você tem uma velocidade de internet que não te deixa nem navegar direito, você não pode abrir certas coisas. Ou seja, você acha, você está na ilusão de que agora você está dentro do mundo da informação, da grande rede mundial. Não é verdade. Você está onde eles querem que você fique. Você está confinado naquele espaço. Não, você pensa que tem a liberdade naquele espaço, mas você não tem. Sim, aí eles deixam só um parênteses, essa questão de vários programas gratuitos, porque aí o cara não precisa ter, não paga nada. Ele acha que tem ali. E ele está totalmente controlado, está dominado, né? Tá porque todo tudo dele está sendo visível e estão usando inclusive os dados pessoais dele para tudo. Para tudo. E acha você que está tendo acesso exatamente à a tudo. Não, exatamente. Então você paga caro por um serviço ruim e você acha que a privatização foi uma beleza. O que não é verdade. Porque você não. É verdade, você não vai fazer um exercício de. Mas no fundo a gente saberia que. O avanço tecnológico já estava. O Brasil, quando teve a privatização das telecomunicações, o Brasil só havia 5 centros de pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações, pioneiros, inovadores no mundo. Um deles era o CNPq no Brasil. Não existe mais isso. Não existe mais a indústria da telecomunicação. Tudo você compra. Você paga caríssimo por um celular, porque não tem nada, é tudo montado. Não tem emprego, não tem nada. Exatamente. Exatamente. Eu, inclusive, recebi um aviso no computador que o Windows 7, quem tem o Windows 7 se dispensa. Se o seu celular é antigo, aí o antigo ninguém sabe que antigo é esse, também não vai ter o WhatsApp a partir de março. E você não tem uma indústria, não tem nada que te garanta isso. Então nós estamos entregues hoje, no caso das telecomunicações, claro, ao Carlos Slim, o cara super poderoso, tem 5 grandes empresas mundiais que dominam toda a informação global, você está na mão de 5 globais, e o Brasil entregou de bandeja. Eu queria só dar um exemplo também nas telecomunicações sobre a privatização. A Oi, ela foi criada para não ganhar. Ela foi um consórcio porque o Fernando Henrique subdividiu o sistema Telebrás em as 26 operadoras que havia, montou em grupos, em consórcios, e no consórcio Telenorte-Leste, que seria a parte do Sudeste, tirando São Paulo, não tinha, eles criaram uma empresa para não ganhar, que era a Oi. Só que não apareceu ninguém. E a Oi ganhou com assim, entregou aquilo para a Oi. O que aconteceu? Hoje a Oi é o quê como empresa? Quem é da Oi? A Oi está com falência decretada não sei quantas vezes, com um monte de problema, todo mundo reclama da Oi. A Oi era para ser a grande empresa de telecomunicações nacional. Não, e hoje não é, nós estamos divididos entre o Carlos Slim, mexicano, que já domina praticamente mais do mundo, e a Telefônica espanhola. É nisso que nós estamos. E isso afeta a nossa soberania nacional também, porque até os militares não percebem, mas fica à mercê, tanto ter petróleo, como ter água, como ter comunicação, aos militares estrangeiros. Sim. Você não tem isso para o satélite, nós tínhamos nós dois, através do SAT 1 e 2,
Hoje nem sei quantos satélites nós temos ainda, ou se não temos Se é que domínio não. Eu não sei nem não saber. Como é que está a organização desses satélites brasileiros? O Com a satélite comunicação já brasileiro- era. Os- A questão do Zivan, na Amazônia também, controle de radares. Vai ficar na mão dos americanos pro resto da vida? A base de alcance. A base de O Alcântara? satélite Cadê esse grande brasileiro nacional? que estava sendo construído, entrou em licitação. Esse satélite está praticamente entregue, não tem satélite Brasil, Não tem, entendeu? não. Mas aí a gente vive, a gente está falando do macro, né? E a gente tem que falar com o nosso trabalhador. O macro é importante, a gente tem que saber que isso é um grande jogo Um grande econômico, jogo, sim, internacional, isso. global, que está aí, e o Brasil é a bola da vez, né? Porque tem riquezas, tem minério, tem água, tem povo, tem tudo. Biodiversidade. Né? Diversidade. Então você vê, você estava falando das comunicações, o cara dá claro. O capitão desse processo de privatização no Senado Federal é o Tasso Gereissati, que é o maior representante da Coca-Cola no Nordeste. Tem noção? Por que eu quero privatizar água? Para fazer 1 litro de Coca-Cola, se eu não me engano, gasta 9 litros de água. Então, se eu dominar, se eu for o titular do serviço de água, a Coca-Cola vai ficar mais barata? Obviamente que não. Não. Vai ficar mais barata para ele, que não vai ter que pagar o preço que paga, porque ele vai dizer quanto que é, mas ele vai continuar lucrando. Então, as pessoas têm que entender. Se você for, eu estava procurando a foto, que outro dia eu estava no mercado, esse negócio da água, eu sou meio louco, quando eu fico assim. Aí eu fui lá, Minalba, Petrópolis, ou é da Nestlé, ou é da Coca-Cola. Você vai no São Lourenço, que era nosso, Nossa. foi privatizado. Então você não tem mais. Os caras estão comprando tudo. E por último, agora, eles estão querendo as estatais, né, do setor, porque aí o cara vai ter titularidade. Porque diferente da telefonia, em tese, você não tem como você chegar lá na sua torneira e abrir uma torneira da Claro. A água é água. Entendeu? É um monopólio natural. Deveria quebrar com isso. Né? Então, a população precisa entender que quando a gente fala que é contra a privatização, não é contra a privatização da SEDAI especificamente. E aí eu estou falando com os mais de 11 milhões de pessoas que nós atendemos. Vocês que recebem água, se privatizar, o mínimo que acontece é dobrar a conta. Não falar de dinheiro, não vamos falar do conceito de saúde, não. Agora, tem aqueles que não recebem, e eu falo para ele, irmão, você tem que exigir, e você só exige da empresa pública, porque a empresa privada, o seu limite de exigência é a porta. Ele deixa você entrar lá se ele quiser. A SEDAI não, a SEDAI e qualquer outro, o Serviço Municipal, a Petrobras, está todo mundo sujeito ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Advocacia Geral da União, você tem que responder pelos seus atos, inclusive os gestores hoje respondem pessoalmente, individualmente, Sim, pela improbidade, pelo CPF, pelo CPF dele. Então as pessoas têm que ter clareza que quando se fala em privatizar, para além da soberania nacional, na questão da água, você está privatizando é a vida, porque é isso que estão fazendo. E você está achando isso uma coisa muito natural, muito normal. Não fosse a Petrobras, o Brasil não estava onde está, não teria os avanços, a tecnologia desenvolvida em relação ao pré-sal. Sim. É toda nossa, foi entregada de Toda bandeja, nossa, né? isso. Porque leiloou o poço e leiloou, entregou a tecnologia. Sim. Isso é um absurdo. E aí você falou dos militares, com todo respeito, eu tenho companheiros que são militares e que não se sentem trabalhadores, deveriam, né? A parte do andar de baixo, os oficiais subalternos, né, de tenente para baixo, tomaram um bico no Congresso Nacional. Eu estava lá no dia que a reforma foi aprovada, mas não foi do jeito que eles queriam. Quer dizer, o governo está dizendo assim, ó, vocês não servem para nada, vocês são só massa de manobra, vocês são só gado. E o pessoal não entendeu isso. Então, só que eles vêm nesse mantra e aí a gente precisa efetivamente dialogar com a população, falar da importância da Petrobras, do sistema EBC, enfim, de tudo que é público, porque o que é público é de todos. Sim. E, portanto, tem que ser muito bem gerido, com responsabilidade. E essa coisa de Estado mínimo é Estado mínimo para o povo. E como você falou, os hospitais estão à míngua, né? Outro dia eu conversava com um companheiro do Corpo de Bombeiros, e eu espero que tenha alguns companheiros que nos ouçam, que não vão me deixar mentir. Os caras saem na ambulância do Corpo de Bombeiros para nos socorrer na rua com 10 pacotes de gás. Dependendo do incidente que ele atende, ele encerra o plantão dele no primeiro atendimento. Você tem noção do que é o corpo? Aí você vê picapes do Corpo de Bombeiro aí, que passou para quê? O povo não entra numa picape SUV dessa que tem aí, o povo anda na ambulância. Então você tem que ir lá na ambulância ver. Então assim, eu estou falando um detalhe, porque a gente só se liga nisso, é igual a água, você só se liga lá quando você abre a torneira não tem água. Entendeu? Então,
se a gente quer fazer a luta, promover a luta, a gente tem que dialogar com a população, conversar, explicar, talvez tentar sair um pouco dessa coisa de direita, esquerda. Fala assim, a gente está falando do teu direito. É o teu direito de sobreviver. Básico, né? E a empresa pública é sim sua. Você pagava uma gasolina R$2,80, tu tá pagando R$5,04, velho. E tu vai reclamar com quem? O cara privado vai falar. Na água tem uma coisa que eles chamam dos contratos das empresas privadas, que em virtude da necessidade do equilíbrio econômico e financeiro, nós precisamos reajustar a tarifa. E se não tiver equilíbrio econômico e financeiro, não atender, eu saio fora. Aí você fala assim, cara, vai aceitar e falar que equilíbrio econômico e financeiro, se o Ministério Público não vai bater Na nela, não Petrobras vai é pior ainda, é a política internacional de preço. Nós não temos nada com isso. Exatamente! Dolarizou-se a coisa. Estamos pagando tudo mais caro. Que aí Tendo petróleo aqui. tudo, né? É tudo mesmo, inclusive o gás do botijão de cozinha. Sim. Porque está tendo não sei o que no externo. E a gente tem tudo aqui. Nós temos tudo aqui. Inclusive a tecnologia, né? Vamos combinar, né? Principalmente. Eu me corrija se eu estiver errado. A Petrobras hoje seria autossuficiente. O Brasil. Com a Sim. Petrobras. Totalmente. Sim. Pode falar assim, ó, fecha, não vai chegar nada aqui, não vai vir petróleo. Não, tudo bem, pode fechar, a gente se vira aqui. Mas a gente também não vai mandar petróleo para você, O não. Bolsonaro determinou a Petrobras a redução da produção de refinaria do diesel em 30%. Que já tinha sido reduzido com o Temer. Nós estamos produzindo menos diesel para poder importar diesel dos Estados Unidos da América. Veja o absurdo. Estamos Sem importando necessidade. isso. Sem necessidade. Ele anunciou a venda e reduziu a produção. Maravilha. E a Aí gente me tem esse pergunta uma detalhe. outra coisa, aquífero, como é que estão os nossos aquíferos? Rapaz, o aquífero já é uma coisa mais delicada, né? Tem o aquífero Guarani, que a gente tem notícias, né, de que os americanos já estão via Argentina se empoderando. Nós temos o Alto do Chão, que fica no Amazonas também, que eu não sei, sinceramente, né, qual é o maior, né, mas enfim, são os dois principais aquíferos que nós temos. Agora nós temos, é uma disputa internacional, os caras sabem que estão... A China também está interessada. Não, a China, os Ela fundos tá de interessada em investimento tudo, vêm né? patrocinados por eles, entendeu? Tem o fundo de Singapura, tem o fundo soberano de Singapura, que vem através da EGEA, e tem o da BRK, que é canadense. Então, como você falou, é financiarização mesmo. Os caras querem investir. Imagina, ele hoje, o governador do Rio, falou assim, não, ele não fala que não é privatizar, ele fala assim, não, nós podemos vender a SEDAI pelo dobro do preço. Nem ele, nem o Bolsonaro preço? foram eleitos para vender nada. Vamos combinar isso aí. O povo não elegeu eles para vender nada. O povo elegeu eles para gerirem a nação e trazer riqueza. O que você olha, isso me incomoda muito, é miséria. O nosso povo, se você, lá do Leste Fluminense, se você pegar a BR agora, de Niterói até uma parte chegando já em São Gonçalo, que é no Carrefour, na BR, você vai ver as pessoas vendendo coisas. E as pessoas naturalizaram isso. Aqui no Rio, na ponte, na subida da ponte, na Avenida Brasil. Gente, isso não é natural. Não, Isso não é natural. Então eles não foram eleitos. Não para é isso. empreendedorismo. Não é empreendedorismo. Entendeu? É Então, assim, exploração. o sistema financeiro está socializando a miséria e privatizando tudo. Essa é a lógica deles. Então a gente precisa dialogar com a população e, assim, me permitam, né? Eu tenho uma aspas, né? Eu imagino que a SEDAI, que a água possa ser talvez esse fio condutor, a luta pela água, né? Porque eu costumo falar para os meus amigos que a água não tem cor, a água não tem partido, gente. Então, se você conseguir entender isso, você consegue entender o resto. Que a Petrobras não tem cor, a Petrobras não tem partido. Salvo que é óbvio que os partidos de esquerda, os companheiros militantes, os companheiros que têm a concepção da coisa pública, da importância da coisa pública, vão defender. O cara que não é, que é da direita, ele não defende a coisa pública, ele defende a privatização. Então a gente, o povo precisa entender isso, mas a gente precisa reaprender a dialogar, porque como a Rosa falou, a imprensa dominante aí, ela está batendo aí já há muito tempo contra isso. Então a gente tem uma luta, você Não vai se cansa todo não, dia. viu? Ela bate, mas bate mesmo e vai continuar batendo e não vai se cansar não. Porque está perdendo e mesmo assim continua fazendo o jogo Sim. Sim. do lado de lá, né? Eles têm interesse. Porque também É o isso lado é deles, né? é o grupo econômico e ele É o vai lado defender o deles, quê? Vai ser o exatamente. do povo. Não tem como mudar de lado agora. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Foi mais um Privatizar Faz Mal ao Brasil. Um prazer sempre estar com os ouvintes aqui, com o pessoal da bancada também.
Eu vou passar agora aqui para os nossos convidados se despedirem, deixarem contatos, o que quiserem dar de recado no final do programa. Vou passar para a Rosa Leal, ela é jornalista, participou aqui conosco, diretora do diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Rosa, boa noite para você. Queria que você deixasse então aqui a sua despedida para os ouvintes. Boa noite a todas e todos que nos ouviram. Espero que a gente tenha ajudado um pouco nessa discussão sobre não só a questão da privatização, mas de toda a realidade que a gente vive hoje no Brasil, da necessidade que a gente tem de buscar informação, esclarecimento e se organizar, porque se a gente não se organizar, a gente está ladeira abaixo, sem rumo, sem freio e sem saber onde vai chegar. Quer dizer, a gente quer saber, porque para o povo o que está valendo hoje nós vamos combater a miséria acabando com os pobres, né? Né? Vamos acabar com a miséria no Brasil, acabar com a pobreza, matando os pobres. É isso que está acontecendo. De fome, de desemprego, de sede, ou na bala, né? Diretamente na bala. Então, no Sindicato dos Jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas, ele está afinado, tem um compromisso com o Brasil soberano, com a democracia, com a liberdade, com o emprego, com os trabalhadores. E, por caso dos jornalistas que quiserem nos procurar, nós podem falar com a gente através do nosso site, que é o www.jornalistas-rio.org.br. Eu não posso deixar você ir embora sem falar, assim, 30 segundinhos sobre a questão do nosso registro profissional. Pois é. Nós somos hoje, apesar de todo esse apoio que o governo Bolsonaro tem da mídia, da grande mídia, os jornalistas, os trabalhadores jornalistas estão entre os principais alvos de ataques do governo. Ele recentemente baixou uma medida provisória que está em vigor, cassando o registro de dezenas de categorias profissionais, dentre elas os jornalistas. Então, o que está em vigor hoje é que para você ser jornalista não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você chega lá e diz, eu sou jornalista. E é por aí. O Ministério do Trabalho, inclusive, não do Emprego, né? O Ministério do Emprego, devia até mudar o nome, né? Uma vez que não tem emprego. Mas Gerenciar o desemprego. Mas o Ministério, se você é um jornalista formado em comunicação, inclusive, for lá pedir registro profissional, ele não vai te dar porque não existe mais. Então, nós, o sindicato, nós estamos, junto com a Federação Nacional dos Jornalistas, numa luta para derrubar essa medida provisória. Estamos pedindo à categoria que nos ajude, porque, olha só, é muito difícil com o registro profissional, imagina sem. Então, é uma questão de que não é só uma questão corporativa, interessa aos jornalistas, mas interessa a população, porque quanto você tiver mais... Porque com tudo isso, embora haja uma crítica muito grande da população à imprensa, a gente sabe disso, o jornalista, o trabalhador jornalista, ele tem um compromisso com o seu público, ele tem um compromisso. E o jornalista, o trabalhador jornalista é como outro trabalhador, é qualquer. Ele enfrenta o desemprego, enfrenta a pejotização, enfrenta a informalidade. Hoje, inclusive, a maioria dos jornalistas está fora das grandes redações. Não existe mais grandes empregadores, não existe mais. Agora é cada um por si. O fato é esse. Na profissão de jornalista, no campo do jornalismo, é praticamente cada um por si no seu trabalho. Nós estamos quase igual o pessoal da bicicleta e entregador de bicicleta, mais ou menos isso. E não é por acaso. Exatamente. Não é por acaso. Pois Você ataca você determinadas profissões. Então, você ataca quem tem condições de fazer um enfrentamento mais direto. Então, nós estamos sob ataque violento e estamos resistindo. Então, nós, no caso, o Sindicato Jornalista Profissional do município do Rio de Janeiro, junto com a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos ligados à Federação Nacional dos Jornalistas, nós estamos travando uma luta pela derrubada dessa medida provisória. Queria então que você repetisse o endereço do site. O endereço do site é www.jornalistas-rio.org.br. Obrigada, Rosa. Queria então aqui passar para o Ari Girota. Ele é pedagogo, é empregado público,
né, trabalha como agente de saneamento, é diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Produção e Distribuição de Águas e Tratamento de Esgoto de Niterói. Ari, um prazer enorme receber você aqui no estúdio. Queria que você então fizesse as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, da Rádio Petroleira aí, dar esse espaço para a gente divulgar, né, essa luta que nós estamos fazendo, que é uma luta pelo interesse comum, pelo bem da população, né? Privatizar a água, privatizar a empresa de saneamento, ao muito pelo contrário do que se fala, é privatizar a vida, porque as pessoas que não podem pagar não vão ter acesso. E ao contrário do que se fala também, os privados eles querem apenas as áreas lucrativas. Então eles querem o município do Rio de Janeiro, eles querem Niterói. Uma coisa que eu não falei durante a entrevista, Teresópolis, por exemplo, que é um município que a SEDAI atua lá sem contrato, a população não quer privatização, porque a maioria dos municípios de Teresópolis, eles conhecem Friburgo e Petrópolis. Eles sabem que Friburgo e Petrópolis, a conta é mais cara. O metro cúbico da SEDAI é R$ 3,00, R$ 3,40, o metro cúbico da água de Nova Friburgo é quase R$ 6,00. Então, o objetivo é o lucro. Então, a população não quer. Então, as pessoas precisam entender isso. E, claro, o trabalhador da SEDAI, os que restaram, que já fomos 11 mil, hoje somos 5 mil, estamos lá dispostos a atender a população do Rio de Janeiro. Mas nós precisamos do apoio da população, que cobrem um serviço bem prestado, mas que exijam também dos governantes que nos deem condição de trabalho. Nós tínhamos 10 equipes no município de São Gonçalo para encerrar, para fazer hidrometração. Prestamos serviço à população. Hoje nós temos uma. Que investimento é esse? Então, um serviço que demorava 48 horas para ser realizado está demorando 3 meses. Então, a população precisa entender que os governantes, eles são os responsáveis pela não prestação de serviços. Sim, mas também tem a política do sucateamento, Exatamente, justamente para poder deixar a empresa fica, né, deficiente, aí você vende por muito menos mesmo, e é menos demais, né? Totalmente menos. E aí depois ela entrega para quem Mas como é que ele explica que ele tem investido quase 4 bilhões de reais na Baixada Fluminense agora, para logo em seguida entregar? Sim. Ou seja, o Estado brasileiro faz um investimento pesado e depois vem o privado e vai só oferecer. Lembrando que o Estado aí é tudo com dinheiro dos impostos de quem trabalha. Exatamente, por isso que eu falo, a EBC, a Petrobras, a SEDAI são do povo brasileiro e não do político que está de plantão no momento. E não desse ministro da Economia que tem a fama de ser posto em piranga do Bolsonaro, né? Não é dele. Ele está aí cumprindo o papel dele, muito bem cumprido, está entregando tudo. Está desmontando a Petrobras, está acabando com a EBC. Né? Mas o nosso papel é esse, é resistir, sensibilizar a população. E aí eu deixo o endereço, a gente está agora nas redes sociais, a gente está aprendendo a fazer isso, a gente liga com água, a gente tem o Stipe da Init no Instagram, é S de sapo, T de tatu, I de Ivo, P de Paulo, D de dado, A de água, E de escola, N de Nair, I de Ivo, T de tatu, Stipe da Init no Instagram. O nosso site é www.stipedainit.org.br e tem um WhatsApp que a gente tenta atender os companheiros, que é 99-119-7126, DDD 21, para aquele trabalhador que quiser se filiar ao sindicato, fortalecer a luta. Lembrando a todos que para qualquer categoria, ou você se filia ao sindicato, fortalece a luta, ou você vai ficar vendo navios. Porque é isso, só a luta coletiva. Não vai nem ter navio, viu, Ari? Não vai ter nem navio. Não vai ter. Não, olha só. Não vai ter nada. Um detalhe da vida, posso? Rápido. 30 segundos. Eu fui marítimo, eu trabalhei na Marinha Mercante e eu assisti o desmonte. O que é a Fronap hoje? Não existe mais, né? É a Transpetros. Que é a Transpetro. A Loja Brasileira, que era uma estatal nossa, a Docinave, privatizaram a Vale do Rio Doce, a Docinave que era que transportava os nossos minérios, ou seja, as melhores, eles vêm desmontando o Estado brasileiro com a desculpa que vai melhorar, mas nem navio a gente vai ver. Então, ou nós resistimos e unificamos as lutas, ou é isso aí. Rosa, quer falar mais alguma coisa, Rosa? Não. Então, assim, eu estou me despedindo também, foi um prazer estar aqui com vocês mais nesse programa. Eu vou passar agora aqui para o Luiz Mário Nogueira Dias, é nosso diretor do Sindipetra RJ, agora sim, né? E de Política e Formação Sindical. O nosso programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, ele é reprisado aos sábados e domingos, às 10 da manhã e às 3 da tarde, às 15 horas. Eu queria me despedir de vocês, espero vocês no próximo programa. Vou passar aqui para o Luiz Mário fazer a despedida final do programa. Boa noite a todos. Boa noite. Como lembra do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil?
Reage, brasileiro. Nós temos que reagir em conjunto. Muito urgentemente. Primeira coisa, sindicalização. Todos os sindicatos têm que buscar a sindicalização pela conscientização do trabalhador. E isso é importante para os sindicatos jornalistas, o sindicato saneamento, água, para todos os demais sindicatos. Façam campanha de sindicalização na base. Outros 2 recados é o seguinte: dia 21 de janeiro a 1º de fevereiro teremos a Semana Cultural e de Oprimidos do sindicato. Vai começar às 9 da manhã, todos os dias, até às 22, 23 horas. Exposição de cerâmica, de quadros, de poesia, livros, vão ter palestras, debates com quilombolas, negros, indígenas, enfim, toda a gama da sociedade que é oprimida. Vão estar com oportunidade de voz durante 12 dias para poder falar o que vem, o que a luta, o que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Vão poder falar o que aconteceu na aldeia Maracanã, nas outras aldeias pelo Brasil afora. É dar oportunidade a quem não só pela minoria, porque o negro não é minoria, é maioria, só que é oprimido todos os dias em todas as empresas públicas ou privadas, mas é oprimido. Então vai ter direito à fala, vai ser amplamente aberto esse diálogo. Teatro, apresentações de dança e etc. E quem quiser se oferecer a poder ajudar e construir o processo está aberto. E nós estamos construindo no Sindicato PJ o Colete Abóboras também. Então, cada sábado ou domingo, final de semana, a gente está numa cidade, no bairro do Rio de Janeiro. Começamos com Sepetiba, uma barraca com panfletos, com matéria de sindicalização também, falando sobre a importância da soberania nacional, a questão da emenda constitucional 95, sim, a auditoria cidadã da dívida, com panfletos também, livros, distribuindo tudo gratuitamente à população, e ficamos à disposição para conversar com o povo, para falar sobre os malefícios da privatização, para falar sobre a questão dos preços, da dolarização que somos obrigados a praticar na Petrobras. Não tenho dúvida, a guerra com o Irã e Estados Unidos acontecendo, o preço do petróleo vai para a estratosfera. Você não tem dúvida, o gás de cozinha vai também junto. O diesel, então, nem se fala. Então, esse é um trabalho importante que estamos realizando. Então, se agreguem a essa luta. Vamos para a base, vamos para a população. Vamos nos informar diretamente a eles. Porque se contar com a grande mídia, nós não teremos esse apoio. Tá? Então, vamos conversar com o povo, o nosso povo. Somos parte deles. Somos parte da sociedade. Os sindicatos fazem parte da sociedade. E temos que nos interar com eles. E bater papos e diálogos. Semana Cultural. 21 vai ser no Sindicato PJ, na Avenida Passo 34. Durante 12 dias. Todos são convidados. Vão ter vários debates sobre censura, lei Rouanet. E estejam convidados. E livros que tenham muitas palavras, né? Porque o Bolsonaro quer livros com pouca coisa escrita, né? Ele acha que tem muita coisa. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Ouvir isso é o extremo dos extremos. Gente, como é que um presidente da República diz que os livros têm muitas palavras? Muitas palavras, tem muita coisa escrita. Então, mas os nossos livros têm que ter muita coisa escrita. Ou seja, nem para cristão que ele se diz ser serve, porque a Bíblia é mas tem a palavra, não é não? Não tem figurinha. Não tem figurinha, só tem palavra. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Privatizar faz mal ao Brasil. Reage, brasileiro. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.